Durante dias, o cachorro não reagia a ninguém. Recusava contato, comida, carinho. Até que, certo dia, um senhor apareceu diante da baia. Enquanto todos esperavam um latido, um rabo abanando, qualquer sinal de reconhecimento, o cão permaneceu imóvel, como se aquele homem à sua frente fosse só mais uma sombra entre tantas. Mas então, o velho tirou o casaco, e o que aconteceu em seguida, ninguém conseguiu explicar sem chorar. O frio chegara mais cedo naquele ano, e com ele vieram os ventos cortantes que atravessavam as ruas de paralelepípedo de San Marcos, uma cidade pequena, cercada por morros e silêncios. Na noite de terça-feira, enquanto os outros cães do abrigo latiam em coro contra o vazio, um novo animal foi deixado na porta, envolto em um cobertor molhado. Ninguém viu quem o deixou. Apenas a câmera de segurança capturou uma silhueta apressada, que desapareceu sob a garoa. O cachorro, de pelagem rala, olhos fundos e corpo esquelético, não esboçou reação quando a equipe o levou para dentro. Nem rosnado, nem tremor, nem tentativa de fuga. Apenas o silêncio exausto de quem já desistiu de pedir alguma coisa ao mundo. Mas havia um detalhe que chamou a atenção. A coleira, velha, surrada, de couro escurecido, mas não era qualquer coleira. Tinha acabamento artesanal com costuras irregulares e uma fivela de bronze marcada pelas letras FR. Quando Manuela, uma das voluntárias mais antigas do abrigo, limpou o pescoço do animal, encontrou sob o couro um machucado antigo já cicatrizado de forma torta. Ela parou por um instante, passou o dedo pelas letras. "Alguém fez isso à mão", murmurou, mais para si do que para os outros. O cão, por sua vez, continuava parado no canto, sem sequer levantar a cabeça. Não parecia se importar com o toque, com o cheiro de desinfetante no ar ou com os outros latidos, como se estivesse preso num lugar distante, onde ninguém mais conseguia alcançá-lo. Naquela mesma noite, enquanto preenchia os dados do resgate no sistema do abrigo, Manuela parou diante do campo Nome. A foto do cão recém-chegada ainda brilhava na tela do computador, ampliada, nítida, crua, olhos opacos, sem expressão. Mas havia uma quietude ali que não era comum, uma espécie de ausência alerta, como quem desistiu de lutar, mas continua acordado. Ela ficou alguns segundos encarando aquela imagem. Algo nela incomodava. Digitou com hesitação, sem nome, coleira artesanal, possível origem antiga, e clicou em salvar. Não imaginava que, naquele exato momento, do outro lado da cidade, existia um homem que há anos tentava enterrar a lembrança de um focinho que nunca mais voltara a farejar sua porta. Nos dias seguintes, o abrigo seguiu sua rotina. Remédios, limpeza, pedidos de adoção. Mas aquele cachorro, mesmo imóvel, continuava chamando a atenção de Manuela. Não por latir, nem por chorar, mas pela forma como ignorava tudo, como se a própria existência fosse um peso mantido por obrigação. E foi por isso que, numa tarde nublada, Manuela pegou o celular e tirou outra foto dele. Agora com mais nitidez, mais contraste. Quase como se quisesse enxergar o que o cão mesmo parecia ter esquecido. Publicou no perfil do abrigo com uma legenda breve. Foi encontrado esta semana. Ferido, calado, assustado. Tem uma coleira de couro feita à mão, com fivela de bronze. Alguém o reconhece? Os comentários vieram como sempre. Corações, emojis, sugestões vazias, mas entre eles, uma única mensagem se destacava, discreta, sem foto de perfil. "A fivela tem as letras FR, ou estou vendo errado?" Manuela respondeu que sim. A conversa prosseguiu com lentidão, como se cada palavra fosse pesada demais para ser dita de uma vez. Aos poucos, o remetente revelou o nome. Romeu Faria, 76 anos, sapateiro aposentado, morador da zona alta da cidade. Essa coleira, ele disse ao telefone, a voz áspera de quem fumou por muito tempo. Fiz com as próprias mãos para um cão que sumiu na enchente há mais de 5 anos. Era o único bicho que restou depois que perdi minha esposa. O nome dele era Faro. Manuela marcou uma visita para o dia seguinte. Não prometeu nada. O cão ainda não comia direito. Ainda evitava qualquer toque humano. Mas havia algo na forma como ele deitava sobre a pata direita. Sempre à direita. Que parecia mais um hábito antigo do que um reflexo qualquer. Romeu chegou cedo, caminhando devagar, com a ajuda de uma bengala de madeira entalhada. Usava um casaco cinza pesado, desbotado nas mangas, e uma boina torta cobrindo a testa. Quando viu o cão pela primeira vez, parou na porta da baia e não disse nada. Manuela, de longe, observava. Esperava que ele chamasse o nome.
que se ajoelhasse, que chorasse, mas ele apenas ficou ali, parado. O cachorro sequer levantou a cabeça. Eu achei que ele tivesse morrido, sussurrou Romeu, quase sem ar. Procurei por semanas, depois por meses. Mas o rio levou até as certezas. A voluntária se aproximou devagar. Quer tentar falar com ele? Eu não sei se ele ainda é o mesmo. Romeu se abaixou com esforço. Tirou o boné. Olhou direto para o cão que apenas piscou, sem expressão. Faro sou eu, rapaz. Nada. Nem um rabo balançando. Nenhum suspiro, só o som do relógio na parede e o zumbido de uma lâmpada falhando no teto. E se não fosse ele? E se a dor estivesse apenas criando fantasmas? E se aquilo tudo fosse só uma última tentativa de alguém que não aguentava mais perder? Romeu permaneceu ali mais alguns minutos. Depois se levantou, bateu suavemente na perna da calça para tirar a poeira e agradeceu em voz baixa. Desculpe incomodar, acho que me enganei. Mas antes de sair, olhou uma última vez para a baia e viu que, embora o cão continuasse deitado, agora mantinha os olhos fixos nele. Não havia brilho, nem raiva, mas havia alguma coisa, algo que lembrava espera. Naquela noite, Romeu não dormiu, nem tentou, ficou sentado por horas à mesa da cozinha, a mesma onde antes havia risos, pratos fumegantes e conversas sem pressa. Agora só havia ele, a xícara de chá esquecida e fria entre os dedos e o tic-tac abafado do relógio pendurado na parede, um som que parecia zombar da lentidão das horas. Seus olhos permaneciam fixos na porta de madeira da sala, aquela que Faro costumava arranhar com as patas nas tardes de chuva, pedindo para entrar. Era um gesto insistente, sempre com a pata esquerda. Romeu, na época, fingia reclamar, mas mal disfarçava o sorriso. Agora, o mesmo silêncio da casa, antes reconfortante, parecia mais fundo, mais pesado, como se aquele breve reencontro no abrigo tivesse escancarado algo que ele vinha evitando por anos. Não era saudade, era dúvida, crua, afiada, insuportável. E se fosse ele? E se aquele corpo cansado, com cheiro de desamparo, ainda carregasse a essência de quem ele perdeu? E se o olhar apagado não fosse esquecimento, mas sobrevivência? Romeu conhecia bem aquele tipo de olhar. Era o mesmo que via todas as manhãs no espelho, o reflexo de alguém que aprendeu a se proteger do afeto. Depois de enterrar a mulher, depois de ver a enchente levar o que restava da sua vida, ele mesmo ergueu uma couraça, uma espécie de silêncio interior, não por falta de sentimento, mas por excesso. Proteger-se era mais fácil do que tentar reconstruir. E agora, diante da possibilidade de ter reencontrado Faro, Romeu percebia o tamanho da rachadura que isso causava. Uma fresta se abrira, pequena, mas suficiente para que entrasse um vento antigo, morno e tão dolorosamente familiar. Ele levou a mão à testa, fechou os olhos com força. Não sabia se estava ficando velho ou se estava ficando frágil. Talvez as duas coisas. Talvez sempre tivera medo disso. Por fim, murmurou para o escuro da cozinha. Se for você, rapaz, dá um sinal, um só. Mas a casa não respondeu. Nem a madeira da porta, nem o relógio. Só o silêncio. Esse companheiro fiel dos últimos anos parecia entender. Na manhã seguinte, Romeu chegou cedo ao abrigo. Não ligou antes, não avisou. Apenas vestiu o casaco, colocou a boina e desceu a ladeira devagar, com a firmeza silenciosa de quem não sabe exatamente o que está procurando, mas sabe que precisa tentar. Trazia as mãos vazias, sem petiscos, sem coleira nova, sem esperanças declaradas. Dessa vez só queria ver. Ao chegar, pediu silêncio com um gesto breve à moça da recepção. Caminhou até a ala dos fundos, onde o corredor ecoava os sons abafados dos cães. Parou diante da baía. Ali estava ele, deitado no mesmo canto, do mesmo jeito. Romeu não disse nada, apenas ficou parado, observando. O cão levantou o focinho, olhou, não rosnou, não latiu. Mas pela primeira vez, sustentou o olhar. Era um tipo de contato que não gritava, mas também não recuava. Romeu inspirou fundo. Com movimentos lentos, desabotoou o velho casaco cinza, aquele que usava quase todos os dias desde que a mulher partira e que Faro costumava puxar com os dentes quando queria atenção. Dobrou o tecido com cuidado, como quem guarda uma lembrança. Ajoelhou-se diante da grade e colocou o casaco no chão rente às barras de ferro. Depois, sentou-se devagar, as pernas dobradas, as mãos entrelaçadas sobre os joelhos. Não falou, não chamou, não fez nenhum gesto que pudesse parecer um pedido. Ficou, apenas isso. Os minutos passaram com uma lentidão solene. Os voluntários ao fundo não ousavam respirar alto. Havia algo suspenso no ar, algo entre o sagrado e o trágico. Então, quase imperceptivelmente, o cão se moveu. Virou o rosto, esticou o pescoço com hesitação, cheirou o ar.
Depois baixou novamente a cabeça. Deitou. O peso caiu sobre Romeu como uma onda fria. Ele abaixou os olhos, a testa encostada nas mãos. Não era raiva. Era um luto antigo, reaberto pela esperança. Talvez tivesse se enganado. Talvez a memória já não morasse mais naquele corpo. Talvez aquele cheiro, que um dia significou lar, agora fosse apenas couro velho. E se os anos tivessem levado tudo? E se aquele cão, mesmo parecido, fosse outro? Apenas um sobrevivente qualquer com olhos iguais? Romeu se ergueu com esforço, suspirou, deu 2 passos em direção à saída, mas então, um som, um arranhar leve atrás dele, quase tímido. Virou-se devagar, o coração batendo como há muito não batia. O cão estava de pé, ao lado do casaco. Não fazia nada, apenas olhava, mas não era o mesmo olhar de antes. Agora havia presença, havia foco, e pela primeira vez, desde o resgate, havia alguém ali, dentro daqueles olhos. Com passos cautelosos, Romeu voltou a se ajoelhar diante da baia. Não disse uma palavra, nem tentou chamar pelo nome antigo, nem assobiou aquele som que um dia enchia a casa de passos apressados. Simplesmente se fez presente, as mãos pousadas sobre os joelhos, os olhos úmidos, mas firmes. Não era súplica, era entrega. O cão permaneceu imóvel por longos segundos. Depois, moveu uma pata, depois outra. Aproximava-se devagar, como quem atravessa um campo minado de memórias. Os ombros ainda baixos, o olhar ainda em guarda, mas havia decisão no movimento. Ao chegar perto da grade, baixou o focinho e encostou no tecido do casaco. Respirou fundo, 1, 2 vezes, como se estivesse tentando reconhecer o que restava de um tempo antigo, um tempo em que aquele cheiro significava casa, comida, calor, segurança. Então, num gesto pequeno, quase tímido, avançou mais um pouco, tocou a mão de Romeu com o nariz. Um toque breve, sem pressa, sem força, mas cheio de peso. Romeu não reagiu de imediato. Se limitou a fechar os olhos e, naquele silêncio, algo dentro dele se quebrou com delicadeza. Não como uma tragédia, mas como um vaso antigo rachando no ponto exato onde precisava ceder. Uma fenda por onde, enfim, a dor pôde sair. O cachorro então se sentou, ergueu o rosto, e por um instante breve, mas indiscutível, os olhares se encontraram, limpos, desarmados. Não havia mais medo, nem dúvidas, e quando o cão soltou um som baixo, um gemido rouco, quase gutural, Romeu reconheceu. Era o mesmo ruído que ouvia nos dias frios, quando ele pulava na cama sem pedir. Romeu riu, um riso sufocado, interrompido por um soluço que nem tentou conter. "Você voltou mesmo?" sussurrou. Naquela tarde, Faro voltou para casa. Deitado no banco de trás, enrolado no velho casaco, dormia com o corpo ainda tenso, mas os olhos em paz. Romeu dirigia sem pressa. Não dizia nada, mas dentro dele, alguma coisa pulsava. Um compasso esquecido que voltava a ganhar ritmo. O coração, que passara anos quieto, agora se movia como se reconhecesse o caminho de volta. E no fundo, ele sabia. Não importava quanto tempo tivesse passado. Alguns amores não se perdem, apenas se escondem até que seja seguro voltar. A porta rangeu baixo quando Romeu a empurrou com o ombro. O sol da tarde entrava tímido pela janela. Faro não cruzou a casa correndo, não abanou o rabo. Apenas entrou com o cuidado de quem não tem certeza se ainda pode. A casa de Romeu não era grande, nem cheia de móveis, mas havia espaço onde mais importava. Nos dias seguintes, Faro explorou cada canto com desconfiança. Evitava a cozinha, onde um dia havia se escondido da tempestade. Ignorava o sofá, agora coberto com um lençol florido que não reconhecia. Mas à noite, sempre à noite, subia devagar os 2 degraus da varanda, passava pela porta entreaberta e deitava no tapete ao lado da poltrona, a mesma, desbotada no braço esquerdo, gasta pela rotina de quem espera sentado. Romeu não forçou nada, não tentou brincar, não inventou rituais, apenas voltou a falar em voz alta, como fazia antes. Comentava o clima, resmungava das notícias do rádio, contava memórias antigas, mesmo que Faro não reagisse. Até que, numa madrugada qualquer, acordou com o peso familiar de uma cabeça encostada no seu pé. E entendeu. Faro não era o mesmo, nem ele. Mas estavam ali, e isso bastava. A vizinhança voltou a ver os dois caminhando devagar pelas ruas de São Marcos. Romeu de boina e casaco. Faro com a nova coleira, feita à mão, com couro cru e fivela de bronze. Mas agora sem letras. Não precisava mais provar quem era. Porque às vezes o amor não volta com festa. Volta com cheiro, com silêncio, com presença. Se essa história tocou você de alguma forma, me conta nos comentários. Você já teve um reencontro assim, silencioso, mas inesquecível? Ou acredita que certos laços, mesmo com o tempo e a distância, nunca desaparecem de verdade?
Agora imagine o silêncio da madrugada sendo quebrado por um alarme repentino. Os guardas correm, armados com lanternas, esperando encontrar um predador comum. Mas ao iluminarem o solo seco, se deparam com algo que ninguém esperava. Um leão solitário, ferido, encarando-os em silêncio, como se pedisse ajuda. O que ele fazia tão longe de casa? Como sobreviveu até ali? E o mais importante, será que era seguro se aproximar? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!